Seja bem-vindo a mais um podcast Fala Comandante. Gratidão a você que está aí no celular na mão, nos assistindo e sabendo que aqui é o local que nós recepcionamos lideranças, pessoas que inspiram com histórias que vai levar você para um outro nível. Muito obrigado a todos que fazem parte da TV Metrópole, vocês que estão aí nesse domingão, nos assistindo nesse café da manhã. Gratidão também pela audiência. E daqui a pouco a gente falar a respeito desse tema específico, né? Novidade aí. Não se esquece aí no nosso YouTube, Fala Comandante Podcast, de se inscrever, acionar o sininho para que você possa receber as notificações. E, obviamente, curtir, comentar, compartilhar também. Eu sou o Edson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Olha aí, rapaz, eu sou o Carlos Moreira. Prazerzão, obrigado pela audiência. Sargento, o nosso convidado tem tudo a ver com a semana que nós estamos passando, a Semana Santa. Com certeza. Então vai ser um podcast com muita mensagem, com muita energia positiva, e ele vem trazendo a palavra de Deus para confortar todos nós e para brilhantar esse momento tão importante. Eu estou falando do pastor Capelão. Porque tem que ter todo o começo do negócio, né? Antes de falar o nome, pastor Capelão Juvenal Batista. Muito bem. É um prazer Borges, prazer Carlos, estar aqui nesse podcast, né? Fala Comandante, né? Muito bem. Meu nome é Juvenal Batista Silva Santos, né? Sou baiano, certo? De Salvador, soterapolitano. Ixi, Maria, velho. Que mora em Salvador é soterapolitano. Rapaz, não sabia dessa nomenclatura. Soterapolitano. E eu estou na instituição Igreja Universal, né? Um pouco mais de 20 anos, certo? Estou como pastor capelão da capelania UFP, que é Universal, nas forças policiais. Hoje eu estou coordenando esse trabalho no estado do Ceará. Temos também como autor desse projeto o pastor Rony Negreiros, que ele é major, né, da Polícia Militar de Minas Gerais, e hoje está como pastor lá no São Paulo, lá, né, liderando também a capelania UFP no sentido nacional. Inclusive, nós estamos também nos Estados Unidos também. Já rompemos barreiras também, né? Tá no mundo, né? Sim, senhor. Tá no mundo. Pastor, nos fale um pouco da sua origem, já que o senhor é um soteropolitano, é um baiano, com certeza Tem que aprender esse nome, viu? radicalizado cearense, que eu tenho certeza que o senhor já criou raízes aqui. Fala um pouco da sua trajetória, daquela criança que nasceu na Bahia e que se transformou neste homem de Deus, nesse servo de Deus. Então, nasci na Bahia, né? Meu pai é descendente africano, minha mãe é descendente de Portugal, né? E aí nasci e, deixa eu ver, fiz capoeira lá, eu me lembro, minha juventude foi toda na capoeira. Às vezes a pessoa fala assim, Juvenal, você gosta de jogar bola? Eu disse, não, se for capoeira eu jogo, né? Tenho 2 irmãos que policial militar lá. Olha só, né? bacana. O João, o Jário. Hoje já não está mais na Polícia Militar. Ele optou em seguir outra trajetória, advogado hoje. Mas eu tenho irmão que é policial militar lá do estado do Ceará. Minha mãe se chama Ivonete da Silva Santos, meu pai João Batista da Silva Santos, João Batista dos Santos. Somos em 12 irmãos, né? E meu pai foi criado muito assim, meu pai nos criou assim no ritmo muito, como podemos falar, né, no ritmo muito militar, né? Muito rígido. Muito rígido, né? Assim, 12 filhos, era um time de futebol com um na reserva ainda. Na reserva. 8 irmãs, No banco. 8 irmãs e 4 irmãos, né? E hoje, graças a Deus, uma infelizmente faleceu, mas todos com saúde, e a minha trajetória é essa, né? Entrei na Igreja Universal no ano de 2002, né? Tinha ataques epiléticos, né? Onde a ciência diz que é incurável, né? Tomava Gadernal, entendeu? Tinha outra irmã também que tinha também esse ataque também, e ela ouviu falar, né, de uma fé, a fé no Senhor Jesus, onde ela foi lá, colocou essa fé em ação, e o sobrenatural aconteceu, né? Chegou uma vez, por opção dela, ela disse assim, olha, eu não vou usar mais esse remédio, não. E todos ficaram assim, não, ficou doida. Foi lá naquela igreja ali, ficou doida. E ela dava 2 a 3 ataques, né, por dia,
né? E ela, depois desse dia... Tanto ela quanto o senhor. Eu era menos, mas Mas quem ingressou na Universal primeiro foi ela. Primeiro foi minha irmã, por sinal a mais nova, né? Chamada Janice. Então aí ela realmente foi curada, entendeu? Também, curado também. Aí passamos por uma situação, minha mãe é alcoólatra, né? Então, e a gente ia em religião para tentar, né, ver a cura, né, da minha mãe. E foi lá onde nós encontramos, não em uma religião, gosto bem de ressaltar, que não é religião, muito menos uma denominação que cura, né? Mas um Deus vivo, o Senhor Jesus, encontramos aí a paz e a verdadeira libertação. E aí eu fui levantado há 18 anos atrás, a pastor, né? E fui transferido para cá, para o estado do Ceará. Já vou fazer 13 anos aqui. 13 anos no Ceará. 13 anos no estado do Ceará. Já me sinto cearense. Cearense, né? Um povo muito acolhedor, né? E às vezes me fala assim, qual é a diferença daqui para lá? Só a culinária, só a comida. A comida realmente é totalmente diferente, mas os demais, tempo, clima, o povo, é muito parecido. E o senhor, na sua adolescência, teve alguma experiência que o senhor lembre, que queira relatar, um trabalho que o senhor executou antes de se entregar a Jesus? Então, éramos de outra denominação, de outra religião, né? Então, fazíamos tudo, né, para ter a libertação da minha mãe. Conforme eu falei, minha mãe era alcoólatra. Naquele momento, né? O foco foi a sua mãe. Naquele momento o foco era minha mãe. O foco era minha mãe. Você tinha quantos anos nessa época? Aí desde quando eu me entendo como gente, eu via minha mãe, né, no alcoolismo, entendeu? E minha avó também era tipo assim, né, era hereditário, né? E foi quebrado justamente quando nós conhecemos esse Deus vivo. Nós estamos na semana da Semana Santa, né? Esse Deus aí, Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós e hoje ressuscitou. Ele é um Deus vivo de fato. Aquele que busca ele, né, não com perfeição. Quero deixar aqui bem claro que o Senhor Jesus, ele não busca os perfeitos, não. Que ele sabe que quando nós estivermos nesse vaso de barro aqui, vamos ser imperfeitos, mas ele exige sinceridade. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, as mãos dele não estão encolhidas para aquele que os busca com sinceridade. Deus, ele não quer saber se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou um bandista. A única herança que o Senhor Jesus deixou aqui na terra foi a palavra dele. Ele não deixou denominação, muito menos religião. E quando o povo entende isso, quando a pessoa entende isso, fica mais fácil do Senhor Jesus fazer a obra, né? Que Deus, ele não é uma religião, muito menos uma denominação. Isso é muito interessante, pastor. Não sei se o Carlos vai fazer mais alguma pergunta com relação à sua vida pessoal, mas para não deixar passar, muitas vezes a interpretação de quem está de fora da igreja é aquele preconceito em achar que algumas igrejas que dentro do cristianismo, que é o que nós mais conhecemos aqui no Brasil, né, que tanto os protestantes quanto os católicos seguem o cristianismo, é como se houvesse um tipo de fechamento, certo e errado. Então, você entra na igreja, você está certo, mas se você não fizer parte da igreja, você está errado. É como se houvesse separações dentro da sociedade, de escolhas nas quais as pessoas têm uma obrigação de escolher, e quem está de outra igreja é como se fosse time de futebol. Não, você é de outro time. Sendo que, como o senhor mesmo mencionou, Deus é um só, Jesus é um só, e existem interpretações, né, de acordo com doutrinas de cada religião, mas no final das contas, o que eu acredito muito é na pureza, na verdade e principalmente na bondade do ser humano, em ele realmente pregar a servidão, a ajudar o próximo, a fazer a diferença no mundo. Mas não é tão comum escutar de um pastor palavras igual a sua, de deixar um pouco a própria marca da igreja de lado e falar abertamente para que as pessoas elas escolham o caminho de Deus, independente de qual for a igreja. Porque, na verdade, Borges, o Senhor Jesus, conforme eu falei aqui, ele não deixou placa de igreja, não tem tal igreja, tal Exato. religião, nada disso. E, inclusive, ele fala assim, amar a Deus de todo o seu entendimento, com toda a sua força
quer dizer, ele respeita De da todas forma as que formas, né? ele respeita, né? Como a minha força, o meu jeito de pensar. Agora, claro, existe, a palavra de Deus nos ensina que só existe um caminho para chegar a Deus, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, ao Deus da Bíblia, se não for pelo Senhor Jesus, entendeu? Mas o Senhor Jesus, ele respeita, o Senhor Jesus, ele é a porta aberta. Eu costumo falar, ele não é a porta fechada não, e a religião fecha portas. Eu posso fazer uma pergunta que é um pouco mais fora da caixa? Não, pode, Pra sim, depois sim, não- senhor. Fica à Não vontade. é uma pegadinha. Não, sim, senhor. Aquele cidadão Ah. que está no país longínquo, que não teve acesso à mesma Bíblia, o mesmo conhecimento, não teve a oportunidade de conhecer Jesus, da forma que é explicado pelas religiões que estão no escopo do cristianismo. Por exemplo, o indígena que está lá no final do México, ou então no Chile, na Colômbia, ou lá no Amazonas, Entendo. onde ele está ali no mundo dele, né? Com outros costumes, com outra cultura. E essa pessoa, Então, o Senhor, como é que fica? o Senhor Jesus, ele nos deu a consciência. Mas Todo ser humano tem consciência, né? Então, o que é que acontece? A pessoa tem um canibal, né? Eu não sei se hoje, mas tem a tribo lá, o canibal. Ele matava meramente, como é que eu posso falar? Por maldade, ou ele matava mesmo para se alimentar, né? Deus, ele é um Deus justo, né? Existe tribos que a pessoa fala assim, tal tribo adora o sol. Ele não adora o sol, ele adora o Deus que criou o sol. O senhor está entendendo? É uma interpretação dele lá, Exatamente. é uma forma... É uma forma exatamente. Eu acredito que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, quando ele encontra a sinceridade, o Espírito Santo ele se apresenta para aquela pessoa de alguma forma. Entendeu? Ou seja, aquela pessoa pode não ter tido acesso à Bíblia, É. o nome Jesus, mas se ele tem a fé e ele acredita em algo, de certa maneira, dentro da consciência e da cultura dele, que está no isolamento, do que nós conhecemos, ele não deixa de estar seguindo algo que possa também ser essa mesma verdade. Porque, conforme eu falei, temos a nossa consciência, né? Deus, ele nos deu consciência. Então, nós sabemos quando fazemos coisas erradas ou não. Né? Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele norteia a nossa vida, independente de qualquer coisa. A pessoa pode não ter lido a Bíblia, mas só que ele sabe quando Sabe ele que é faz o certo bem, e errado. sabe o que é certo e errado. E isso quem colocou foi Deus. Verdade. É. Pastor, eu observo que você tem uma mente muito aberta e quando o senhor coloca a religião e dá essa importância, mas ainda com esse olhar no século XXI, onde há um Deus que existe uma competitividade muito grande entre as igrejas, né, em relação até à Bíblia, quando apresentam uma diferente da outra, mas a gente sabe que a palavra é uma só. Na sua opinião, o senhor acha que muitas igrejas, porque houve um aumento considerável nas últimas décadas, né, desconstrói um pouco ou não? O senhor, quando coloca Deus acima de tudo, e evidentemente que é o nosso pensamento, enquanto cristão, né, o senhor acredita que tem igrejas que não levam tão a sério essa questão, colocam em segundo plano a palavra de Deus e em primeiro plano a igreja? Infelizmente, sim, né? Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela está acima da igreja, né? A palavra de Deus a palavra, a mensagem, ele sobrepõe o mensageiro, entendeu? É a palavra ali que nos norteia para a gente ter um relacionamento com Deus, entendeu? Sem a palavra não tem como ter um relacionamento com Deus. Existem várias interpretações, de fato, né? Mas por isso que nós temos que ler e meditar a palavra de Deus. Se alimentar da palavra. Se alimentar da palavra. Eu costumo falar, eu sempre falo com meus colegas a respeito de que, infelizmente, o ser humano, ele tem como é que eu posso falar? Não necessariamente preguiça, mas tem a tendência de depender do outro. Se o ser humano soubesse que ele não precisa de um pastor, não precisa de um padre, não precisa de um tutor, né, para guiar ele a Deus,
né, ele tão somente, né, lendo as Escrituras, ele vai ter esse entendimento, vai ter esse relacionamento com Deus, né? Então, ele pouparia muitas pessoas a ser enganado, né, por, de repente, essas igrejas que, infelizmente, não dá tanto valor à palavra, né? E se a gente for analisar, a igreja pentecostal, ela consideravelmente aumentou muito, a igreja católica perdeu o seu espaço, e o senhor, mediante a todas essas inovações, que a gente sabe que tem igrejas que apresentam ou se apresentam de uma maneira bem diferente da igreja tradicional. Na sua opinião, essa igreja que se apresenta como a igreja diferente, a igreja que puxa o jovem principalmente para a palavra de Deus, ela consegue agregar? Então, existe estratégias, né? Igrejas que buscam estratégias para pregar o evangelho. Agora, nós não podemos fugir da essência. Qual é a essência? O Senhor Jesus. A igreja que foge dessa essência do evangelho, né, da pregação, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que se outra pessoa, se até um anjo vier pregar outro evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja amaldiçoado, não é o verdadeiro. Então nós temos que, de fato, prestar atenção nesses detalhes, né? Nesse detalhe, peraí, aquela igreja ali está com tal estratégia, mas qual é a essência daquela igreja? Porque, conforme eu falei, só tem uma forma de chegar a Deus, o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele morreu, né, levou nossos pecados, né? No Antigo Testamento, não sei se os senhores sabem a história, vou ser bem sucinto aqui, no Antigo Testamento matava-se o animal, né? A pessoa que pecava ia lá, levava para o sacerdote um determinado animal, lá no livro lá fala tal pecado, tal animal, e o salário do pecado é a morte. Era por isso que tinha que morrer o animal, né? Para que a pessoa que pecou, ele se sentisse assim, né? O animal está morrendo por causa de mim. Mas aí, com o passar do tempo, não foi esse o efeito que fez, né? A pessoa falava assim, eu vou pecar e depois eu dou um animal para matar. Então, o Senhor Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus, por isso que fala como Cordeiro de Deus. Deus, ele se fez carne, né? Morreu por nós, e não existe outro sangue, né, que possa substituir o sangue do Senhor Jesus. Ele é a última instância, né, a última chance que o homem tem de se ligar a Deus. É o Senhor Jesus. O senhor exemplificou aí com o Velho Testamento. O Velho Testamento apresenta um Deus punitivo, como o senhor bem exemplificou a questão do animal. Já o Novo Testamento já se apresenta como um Deus do amor, do acolhimento. Existe realmente essa diferença? Então, eu não vejo assim. Eu vejo que tanto no Velho como no Novo, Deus, ele foi um Deus de graça, né? Por quê? Porque no Velho Testamento, todo homem também pecou também, todo homem falhou também. Agora, existia a lei, porque a lei, sem a lei... A lei era mais dura, né? Sim, exatamente, existia a lei. A lei era mais dura, porque todo mundo fazendo até uma analogia... Transgrediu a lei. A lei de tabelião? Tá entendendo? Não é isso? Todo mundo, todos transgrediram a lei, entendeu? Mas Deus, ele foi necessário essa lei um pouco mais dura para que todos, que a lei apontava para o Senhor Jesus, né? Porque da forma que o povo estava no Velho Testamento, se não existisse a lei, se Deus ele não colocasse algo mais rígido, ninguém chegava até o Senhor Jesus, porque não ia sobrar ninguém, né? Mas o senhor acha que com esse tipo de pressão em relação às pessoas serem muitas vezes castigadas dessa forma, iria aceitar Jesus com amor e não de uma maneira diferente? Mas assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Na verdade, quando Deus ele titulou a lei, era para que a pessoa manifestasse a misericórdia. Por exemplo, a lei falava que a pessoa que matasse tinha que morrer também. Tá entendendo? Aí um pai que estava lá, peraí, é meu filho, como é que eu vou matar meu filho, né? Então a pessoa, muitas das vezes, não praticava a lei quando era do sangue dele, praticava a misericórdia. O senhor está entendendo? Então, a lei, na verdade, era Deus fazendo com que o homem viesse praticar a misericórdia. Ou seja, quando o Senhor Jesus ele veio, aquela prostituta que o Senhor Jesus que pegaram, queriam apedrejar a prostituta, e o Senhor Jesus falou, se aquele que não tem pecado, atire o quê? A primeira pedra estava na lei.
Estava na lei. Então, ninguém atirou a pedra, porque todos tinham o quê? Todos tinham pecado. Todos, né, caíram sobre ele o temor que todos tinham pecado. E assim acontecia também, antigamente também. Claro que temos alguns exemplos que pessoas que de fato foram punidas. Mas Deus, ele sempre foi Deus de misericórdia. Sempre ele foi Deus de misericórdia. Eu vejo assim, tanto no Velho como no Novo. Por exemplo, Davi era o segundo coração de Deus. Davi, ele pecou e o pecado dele, ele a lei falava que ele tinha que morrer, né? Mas ele não, mas Deus foi lá e, né, manifestou a misericórdia dele, né? E como entre outros e outros e outros, enfim, eu vejo que Deus, ele é Deus de misericórdia tanto no Velho quanto no Novo, certo? Com algumas exceções que nós sabemos que Deus, ele é soberano, Deus, ele sabe do amanhã. Então, acredito que quando aqueles que de fato morreram pela lei, é porque Deus, ele sabia que de repente não tinha de fato mais solução para eles. Mas Deus, ele sempre se manifestou com misericórdia, tanto no Velho como no Novo. É a minha visão. Pastor Juvenal, a gente está sempre citando a questão do ser humano, né? Do indivíduo. E Deus é amor também para com os animais. Claro. Né? A gente nasceu acreditando e fazendo essa divisão. O animal racional, que somos nós, e o animal irracional, que são os animais, cachorro, gato, enfim, animais silvestres. Recentemente, o psicólogo Pondé, em uma entrevista na TV Cultura, ele falou que não existe o ser racional e irracional. Existe o ser racional e existe o ser emocional. Ou seja, está carregado de emoção. Muitas vezes a gente age, né, por impulso, ou raiva, ou muito amor, por emoção. Né? E às vezes somos comparados a animais porque a gente está ali na sobrecarga muito grande e somos comparados, né, com animais. E muitas vezes o cachorro, o gato principalmente, vem com muito carinho, apego, né, para quem está cuidando. Então ele tem ele colocou como pauta essa questão da emoção, né, que o ser humano, com estudos avançados que fizeram ao longo do tempo, chegaram a essa conclusão, né, ou pelo menos tem essa conclusão, né, que nós somos seres emocionais, né? Então, o senhor tocou num assunto muito, muito interessante, que é isso que norteia a gente para o culto racional. Porque Deus, ele não fala com o coração, com a emoção. Infelizmente, muitas pessoas querem adorar a Deus, né, querem buscar a Deus pela emoção. E todas as vezes que nós agimos baseado nas emoções, nós vamos nos arrepender. E a própria Bíblia, de fato, fala que a pessoa, quando age pela emoção, ele se compara a um animal irracional. É por isso que o que nos difere de um animal, né, para nós é o raciocínio. Nós temos que adorar a Deus aqui. A Bíblia fala que o justo dele viverá pela fé. A fé, ele não pode considerar o que a gente está vendo e o que a gente está sentindo. Porque, afinal de contas, a fé, ele tem o poder de trazer o sobrenatural. Então, estamos aqui falando do Senhor Jesus. Eu não estou me arrepiando, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que ele está aqui. Porque o meu raciocínio, a minha inteligência, o que Deus nos deu, tá entendendo? Ele confirma isso, certo? Recentemente eu li um livro que falava sobre Darwin, né? Ele até falava assim, o Herman Carlos, se eu não me engano, ele falava assim que a involução de Darwin, porque todas as teorias de Darwin já caiu por terra. Já caiu por terra, principalmente isso aí, onde não conheço ele, falou que nós somos seres emocionais, né? Porque toda a ciência, com o avanço da tecnologia hoje, tudo aponta que existe Deus. Que Deus, ele existe de fato. Eu jamais vou convencer o senhor que essa caneta aqui veio da evolução. Não tem como eu convencer o senhor? Não tem como o senhor falar isso aqui veio milhões e milhões de anos. Não tem, porque o senhor está vendo que o design dele, a forma dele, tudo isso aqui foi algo projetado. Algo foi projetado. Agora imagine uma célula que é muito mais complexo, que trabalha muito mais, né, com complexidade, algo que tudo ajustado, tudo direitinho. Como é que o homem se convence que, né, que nós somos seres irracionais,
né, que não existe o homem racional, inteligência, enfim, com tantas coisas apontando que de fato existe um Criador. Então, eu não compartilho dessa ideia que nós somos seres emocionais. Nós somos seres racionais, filho de Deus, criatura de Deus. Nos tornamos filho de Deus quando aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E Deus, ele nos deu o Espírito dele. Quando falamos de Espírito dele, falamos de inteligência. Isso aqui. Então, o culto tem que ser racional. Né? O nosso culto tem que ser racional. Quando o ser humano usa a cabeça, usa a mente, peraí, o pastor está pregando aquilo ali, deixa eu conferir aqui na Bíblia para ver se de fato é aquilo ali que o pastor está pregando. Eu vou ler a Bíblia ali, deixa eu ler aqui. É isso que é o culto racional. Buscar Deus, não pelo que nós estamos sentindo, mas pelo que nós, entendeu? Tem pessoas, na nossa igreja existe o batismo no Espírito Santo. A Bíblia fala do batismo no Espírito Santo. E tem um testemunho de um pastor que eu acho muito forte, que ele, uma certa vez, o pastor buscando o Espírito Santo, e fala que você ama, fala que você adora. Ele pegou e falou assim, peraí, não, eu não te amo, eu não te adoro, eu não te conheço. Como é que eu posso amar, como é que eu posso adorar uma pessoa que eu não conheço? Ele disse que imediatamente o Espírito Santo foi lá e apresentou o Senhor Jesus para ele. Ou seja, ele fez um culto que racional. Então, seguir o Senhor Jesus é racional, é isso aqui. Eu, particularmente, não consigo desvincular a Bíblia da ciência, porque a Bíblia é ciência. Hoje, tudo que a ciência fala está lá comprovando ali na Bíblia. A ciência roda, mas só faz apontar para a Bíblia. Né? Então, eu não concordo com isso aí, totalmente antibíblico e anticiência também, né, hoje, né? Acho que ele tem que se atualizar um pouco mais, né, sobre isso, sobre que nós somos seres racionais, seres emocionais, porque um ser emocional jamais vai fazer uma caneta, vai dirigir um carro, né, e dentre outras coisas mais, né, vai se comunicar, né? E nós nos comunicamos de fato por emoções, mas quando isso acontece, gera dor, gera tormento. O homem tem que se comunicar. O senhor acha que ele tem que ser totalmente racional? Ele não pode ser movido pela emoção? Não, temos as emoções também. Deus nos deu emoções, entendeu? Mas as emoções têm que estar sempre abaixo do nosso entendimento, sempre abaixo do nosso intelecto. Né? Existe assim uma frase que fala assim, quando estiver alegre, não prometa nada. E quando estiver com raiva, não fale nada. Né? As emoções, tem horas que é bom, não é? Mas as emoções não podem nortear a nossa vida. Não pode nortear a nossa vida. Quando a emoção norteia a vida do ser humano, ele cai para depressão, né? Ansiedade. Né? A pessoa está vendo ali que a mulher não é para ele lá, está mostrando olhar que a mulher não quer nada. Aí ele insiste em ficar com aquela mulher, ele está sendo norteado pelo quê? Pela emoção. Mas só que está aqui, a minha mente já está mostrando que está errado. Eu bebo todo final de semana, todo dia eu bebo. Estou sendo norteado pela emoção. Mas a minha mente está falando que está errado. Tudo que eu vejo eu compro. Pela emoção. Que bonito. Então, nós não podemos ser norteados pela emoção. Nós temos que ser norteados pela razão, pelo intelecto. Entendeu? Então, a emoção é bom, sim. Amém. Mas tem que estar sempre abaixo. Tem que haver um equilíbrio. Com certeza. Pastor, são dois fatores também que lhe trouxe aqui. O primeiro, eu gostaria que você falasse com relação ao UFP. Como é que é esse projeto, é a nível nacional, como é que está esse trabalho aqui no Ceará. Eu sempre estou nos quartéis e constantemente várias pessoas da Universal estão lá pregando, ofertando café da manhã. Então, essa interação, essa integração com as forças policiais, eu falo mais em nome da própria Polícia Militar, todos os eventos vocês estão presentes, né, e a gente percebe que o policial militar ele acolhe muito bem, ele recepciona vocês e tem um excelente feedback entre a tropa e os integrantes da UFP. Então, gostaria que você pudesse falar um pouco desse projeto no seu âmbito, mas de onde começou até como é que está hoje as atividades aqui no Ceará. Então, como eu falei, é o pastor Rony, né? Ele é major, ele que começou com esse trabalho. Ele era polícia de lá de Minas Gerais e pastor. Então, ele começou a fazer esse trabalho com
com a segurança pública, né? Por conta própria. Por conta própria. Autônomo lá. Exato, sim, senhor. Qual foi a época? Sendo pastor. Há uns 10 anos atrás. Então é recente, de certa maneira, né? 10 a 12 anos, peraí. Aí ele viu que o profissional de segurança não tem tanto apoio, né? É incompreendido, né? Verdade. Não é compreendido. Enquanto muitas igrejas estavam nos presídios, praticamente era inexistente a presença das igrejas nos quartéis para conversar com os protetores, né? Com os guardiões. Ter essa compreensão, né? E geralmente é assim, né? Nas igrejas, vamos orar pelos presos, vamos orar pelos doentes, né? E não orava pelo policial, né? Pelo profissional de segurança. Então surgiu a partir dessa ideia, né? Ó, vamos criar aqui uma capelania. De casa, né? Ele era né? pastor e também Exato. era policial. Vamos criar uma capelania para... Aí pronto, aí ele foi transferido para São Paulo e aí começou a disseminar. Exatamente. Aí, aqui no estado do Ceará, há 4 anos, tenho 4 anos na frente desse projeto. No começo, não foi fácil, né? Por conta de que, assim, a religião, né? Não, trazer religião para dentro. Até a gente provar que não é uma religião que a gente está levando para os quartéis, né? Sim, a palavra de Deus, ele não tem nada a ver com religião. Bacana. O senhor tá entendendo? Parecido conosco, né? Tinha uma interpretação, uma associação na questão de política, mas calma aí. Né? O senhor está entendendo? Exatamente. Mais ou menos assim. Mas então, confundiu a política partidária. O Corpo de Bombeiro Militar foi o primeiro assim que escancarou as portas para a gente. O né? bombeiro é diferenciado. Foi aí os primeiros a escancarar, a nos dar essa credibilidade. Entendeu? Então, nós começamos a fazer o trabalho. Hoje temos mais de 412 voluntários, né? E a nossa preocupação é justamente essa, de não levar uma religião, certo? Todos os domingos nós temos aula, né? Tem um curso com o pastor Rony, às 4 horas da tarde, ainda tem um curso ainda pela Faculdade Anguera, ainda, tá entendendo? E às 3 horas da tarde também, geralmente eu reúno os capelães voluntários também para passar também a palavra, né? Ó, se vai falar isso, né? Isso, não pode ser feito isso, não pode distribuir esse panfleto, vamos ter cuidado para não levar uma igreja, uma religião, entendeu? A palavra tem que chegar a todos, a palavra não pode chegar só a uma denominação, né? Porque tem pessoas policiais que são de várias denominações, de várias religiões, né? Então nós temos essa preocupação que a palavra chegue a todos, porque a palavra de Deus, Deus ele é para todos, né? Então, com o passar do tempo, nós começamos a ganhar o respeito, a participar de solenidade, aí estamos nas Forças Armadas, né, na Superintendência da Polícia Federal, e aí na Polícia Militar. E hoje, graças a Deus, nós estamos, toda a instituição de segurança, de justiça, Forças Armadas, inclusive hoje mesmo foi feita uma palestra, namoro blindado, lá na Escola de Aprendizes de Marinheiro. Bacana. Né? Então, muitos assim ficam assim, um pouco assim, na MC também, nós estamos também. Então, sempre levando a palavra de Deus, não levando uma religião. Certo? Então, bacana. E baseado na Constituição, se não me engano, no artigo 144, né, que fala é um dever do Estado, né, nos dar segurança, e responsabilidade nossa cuidar da segurança. É um dever do Estado e responsabilidade de todos. De todos. Então, baseado nesse artigo. E também na palavra de Deus também, né, que fala que nós temos que orar pelas autoridades, porque, enfim, alguns crendo ou não, né, os senhores são autoridades constituídas por Deus, os senhores são servos de Deus. Quem colocou esse desejo de nos servir, esse desejo de ser um policial, de ser um bombeiro, de ser, enfim, foi Deus que colocou esse desejo, Deus que coloca o querer e o realizar. Ser um policial, ser um bombeiro, ser um profissional de segurança, não é uma profissão, é um sacerdócio, eu costumo falar. Tipo assim, o eletricista, quando ele está no horário de trabalho, ele vê uma lâmpada queimada, ele vai lá e troca, né? Mas se ele não estiver no horário de trabalho, ele depois eu troco. Já o policial, o bombeiro, não. Eu duvido um bombeiro passar ali, ver uma pessoa engasgada, ver uma pessoa passando por apuros, e, enfim, ele não ir lá e ajudar. Eu duvido um policial ver um assalto, alguma coisa, e ele não ser impulsionado para lá. Então, isso mostra que ser um profissional de segurança não é uma profissão, é um sacerdócio.
infelizmente, muito que não é compreendido pela sociedade, porque trabalhar na segurança pública é muito complexo, não é fácil, é muito complexo. Hoje, eu atendo praticamente todos os dias, né, profissionais de segurança, né, com N problemas, e eu vejo que é muito complexo, eles são muito mal compreendidos pela sociedade, tá entendendo? E por várias situações, né? Então, a Capelão FP, ele tá ali, mais um braço, né? Quem quiser é mais um braço. E eu ainda vou mais além. Não é compreendido pela sociedade e, infelizmente, muitas vezes, por alguns comandantes. Né? Por alguns comandantes. Infelizmente. Quando eu atendo assim, eu atendo um policial, né? Aí o policial está endividado, né? Tá de repente ansioso. Aí ele. Que não é difícil de achar. Infelizmente, né, comando? Aí é assim, pode. Cara, aí às vezes assim, ele. Pastor, quero conversar aí. Às vezes 2, 3 horas. Fico 2. O atendimento eu acho que não é menos de 2 horas. Agora, diga o que é que eu falo. Praticamente nada. Quando ele termina, ele. Abraço, pastor, obrigado. Tô saindo daqui leve. Tô saindo daqui leve. Entendeu? Porque eu procuro também ter esse cuidado de não. A Bíblia fala assim, né? Não se mastiga cana que já está quebrada, né? A pessoa já está ali, já está quebrado, já está já endividado, já está com problema na família. Aí dá carão no cabo. Aí eu vou chegar para ele e falar assim, também você se endividou por causa disso, também você tem 3, 4 famílias. Não. Gostei das 3, 4 famílias aí. Tem disso não, tem. Eu tô falando. Tem não, você tá né, entendendo? agora? Então, assim, eu falo, aí as minhas palavras são assim, eu quero aqui te ajudar. Eu não quero saber como foi que o senhor entrou, né, nessa situação, eu quero te ajudar. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Dentro das nossas condições, nós vamos te ajudar. Entendeu? Então, eu não quero explicação como foi que ele entrou naquele problema. Eu quero é tirar ele daquele problema. Entendeu? Então, eu tenho até mais um aqui, um policial também que chegou com um problema também, está aqui também, o Denis Mog. Temos vários testemunhos aí que, hoje, graças a Deus, e muitas das vezes não estão na nossa denominação, não. Né, voltaram para a sua denominação. Um dia desse eu recebi uma mensagem, né, falando assim, pastor, olha, voltei para minha família, tá? Um policial que estava já se divorciando. Falei, Desgarrado, estava desgarrado. Você vai se divorciar para quê? Você já tem 22 anos com sua mulher, você acha que vai dar certo? Pense só. Aí que vem o racional. Pense só, preste bastante atenção. Você vai morar com amante sabendo que você saiu de uma família. Você acha que aquela amante, aquela mulher vai te dar o valor devido? O senhor está entendendo? Aí que vem, o senhor acha, não vai dar. Não tem como. Não tem como. Então, a gente leva a pessoa ao quê? A pensar. Né? Inclusive, esses últimos policiais aí que eu falei um pouco sobre vida financeira, né? Falei, agora vocês vão, o seu crédito vai aumentar. Agora, se você, né, já ficou 20 anos, 25 anos, 22 anos sem carro, para que você vai comprar um carro agora? Junte aí, não aguentou até agora, aguente aí mais 2, 3 anos, né? Então compra uma motinha pelo menos, mas não vá se endividar. Por quê? Porque são conselhos que eu dou devido aos atendimentos que eu faço. O senhor está entendendo? Porque a maioria, infelizmente, né, dos atendimentos, que fique bem claro, estou falando a maioria dos atendimentos, a maioria que vem, são geralmente esses problemas. Problema na família, né, problemas sentimentais, muito namoro, né? O pessoal tem essa mania de namorar muito na polícia, né? O senhor que sabe. Não sei. Tem essa mania. Então, porque fica mais bonito, né, Bode? Fica mais bonito, né? Eu falo para agora, vocês agora ficaram mais bonitos, ficaram mais vistosos, porque quando coloca a farda, chama mais atenção, a mulher cai né? em cima, aí o cara Exatamente. é fraco, existe não aquela, se fortalece. existe aquela mulher de de Deus. estabilidade, né? Tem mulher que já vai maliciosamente, de fato, em busca de estabilidade, né? Infelizmente, aqueles meninos novos que entraram agora, fica deslumbrado com, né, ser policial. Se torna um alvo, hein? Tudo se torna um alvo. Você está entendendo? E aí, quando daqui a 5, 7, 8 anos, 10 anos, aí o negócio começa de fato a pesar. E o sonho, de repente, de ser polícia como é que eu posso falar? Muitas das vezes
morre, né, pelo fato dos problemas, né? Porque começa pelo problema financeiro, problema na família, aí vem problema isso, problema daquilo. Aí começa a depressão. Um dos principais a problemas hoje na ansiedade. corporação é o financeiro, isso é fato. Afeta demais a saúde financeira, aliás, a saúde mental do policial militar, que é uma consequência da não educação financeira. E isso é um consumismo padrão do brasileiro que atinge a estabilidade. Então, o cara que passa no concurso, ele sabe que já tem um determinado salário e ele já vai querer antecipar sonhos, comprar o carro financiado, ao invés de comprar pagar um carro, ele paga 3, e assim sucessivamente em outras tantas dívidas que ele, pelo consumismo, ele quer ter um celular, um iPhone, e assim sucessivamente. Porém, também, em contrapartida, nós temos um déficit na carreira, no que diz respeito ao escalonamento salarial, muito precarizado ao longo do tempo. Então, de fato, quem entra na corporação agora, novo, sem família, que anteriormente ele era assalariado, não é tão ruim a remuneração desse policial militar. Porém, em contrapartida, inevitavelmente, ele vai adquirir uma família, ele vai ter maiores despesas e o salário vai ficar incompatível com a sua realidade. Então, aquele antigo que já tem mais de 20 anos de polícia militar, que é primeiro sargento, subtenente, que já está seguindo para o final da carreira, ele não tem a devida valorização financeira por parte do governo do estado, porque a gente já faz logo uma comparação com as outras forças de segurança. Então, a própria Polícia Civil, a Polícia Penal, quando se fala de carreira no aspecto salarial, eles estão bem acima do policial e bombeiro militar. Então, aproveito a oportunidade para chamar a atenção do nosso governador Elman de Freitas, para que a gente possa implementar a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares do Brasil aqui no Ceará. E nós trazemos constantemente 3 pilares, que são um tripé, que vai com certeza afetar positivamente o policial e bombeiro militar, que é ter um código de ética para que nós possamos ter mais humanidade e equilíbrio entre todos, do soldado ao coronel. Então, mais liberdade, mais dignidade. Uma carga horária para ser definida, que é fundamental, principalmente para os destacamentos da Polícia Militar no interior, onde se ultrapassa 50 horas da carga horária normal de um trabalhador, onde o policial militar trabalha mais de 60 horas semanais. Isso quer dizer que ele trabalha mais, mas não tem a repercussão financeira no bolso diante dessa carga horária excessiva, por ser militar. E o principal, que é o que brilha os olhos do policial e bombeiro militar, é o escalonamento salarial. É que haja uma progressão justa e razoável com a ascensão profissional ao longo da carreira. Então, deixo aqui o recado ao governador do estado. Já fazem mais de 2 anos que nós pleiteamos uma reunião com o mesmo. Quem sabe, no ano de 2025, Deus abençoe para ele poder se sensibilizar, nos escutar e implementar essa lei que vai repercutir, inclusive, na baixa dos índices de criminalidade aqui do estado. Com certeza. Melhoria para o profissional de segurança sempre é bom. Pastor, e tem a Semana Santa, gostaria que também o senhor pudesse contextualizar qual é o significado, um pouco da história, porque tem pessoas alheias que não sabem nem o motivo da Semana Santa, só enxerga o feriadão. 4, 5 dias de folga. Aí o que o pessoal vai fazer? Vão fazer o quê? Não, boa parte da sociedade. Não, então é época de tomar vinho. Aí vão empurrar o pau e beber vinho, comer queijo e a criançada e outras tantas pessoas comer só chocolate. Ou seja, é o ovo de Páscoa, o vinho, o peixe. Pronto. Mas o símbolo principal, né? A reflexão que o senhor traz da Semana Santa para todos nós. Então, eu costumo falar nessa época que não foi chocolate que o Senhor Jesus derramou, né? Foi sangue. E não foi
coelho que foi sacrificado? Foi o Senhor Jesus, né? Então, infelizmente, a religião, ele, né, se nós não tomarmos cuidado, o coelho da Páscoa, o chocolate, ganha mais importância do que o verdadeiro significado, que é o sangue do Senhor Jesus, né? Que foi derramado lá na cruz por nós, né, para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna, né? O Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor Jesus, ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, essa época é momento de a gente refletir, a gente fazer uma introspectiva, né? Quem somos nós? Né? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Porque estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Não é morreu, acabou. Nós não vamos ser aniquilados. Dentro de nós existe uma essência, chama-se alma, né? O Senhor Jesus, ele veio salvar essa alma, né? E somos nós que escolhemos, né, se vamos de fato morar com ele ou não, né? O Senhor Jesus, ele prometeu nós morarmos num lugar de paz, né, chamado paraíso, mas só tem um caminho, que é ele. Então, a Páscoa é justamente isso, né? A Páscoa é para a gente meditar, para a gente fazer uma introspectiva, melhorar mais como seres humanos, né? Amar mais o próximo, né? Tá mais perto de Deus, mas não só na Páscoa. Mas isso tem que ser sempre. É que nem Dia das Mães, né? Dia das Mães eu vou visitar minha mãe, mas Dia das Mães, todo dia tem que amar a mãe. Não é dia da mulher, todo dia tem que amar a mulher, todo dia tem que respeitar a mulher. Nós sabemos que é uma data, né, que infelizmente o comércio ele se apodera, mas o verdadeiro significado é esse, é vida, né? Foi a lembrança de que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Existe o antes e o depois da cruz, o antes e o depois da cruz, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? A ciência aí comprova aí a veracidade aí do sacrifício do Senhor Jesus, entendeu? Nós temos que só ele, estava falando da seguinte forma, né? Infeliz é o homem que não tem fé, porque infelizmente a ciência a todo momento está se, como é que eu posso falar? Está se contradizendo, né? Então o homem que ele está na mão da ciência, não estou falando que a ciência ele é bom. A ciência, né, a medicina, falar na medicina, porque nós temos várias pessoas desenganadas pela medicina, e fala assim: eu só tenho agora uma coisa agora, me apegar ao Senhor Jesus. E quando a pessoa manifesta a fé nesse Deus, o sobrenatural acontece. E aí que eu quero entrar, se o senhor me permitir, né, o que é que nós levamos nas unidades policiais, justamente essa ideia, fazer com que as autoridades venham entender que nós não somos autossuficientes, que temos que estar sempre alimentando a nossa fé, porque nós vamos passar por problemas estes que muitas das vezes é insolúvel aos olhos humanos. Muitas das vezes vamos passar por problemas que o ser humano, né, vai dizer que não pode. Mas quando a pessoa nutre a fé dentro dela, a fé ela tem um poder sobrenatural, e isso é ciência, né? O médico fala assim: ó, isso aqui eu não posso fazer mais nada, mas você crê em Deus, então só um milagre aqui. Então a própria ciência cada vez fala assim: ó, só um milagre, né? Então nós temos que estar sempre nutrindo essa fé dentro de nós, e essa é a época da gente meditar como é que está a minha fé, né? Como que está a minha fé, como é que está a minha vida espiritual. Eu estou em paz com Deus, né? Eu estou de fato, como que eu posso falar, com a certeza da minha salvação, que existe a salvação da alma. Existe alma, existe algo, existe aqui uma alma dentro de nós. E é por isso que eu falo para o senhor, eu falo para você, Carlos, que eu não consigo desvincular a Bíblia da ciência, porque toda vez que eu falo de Bíblia, eu falo de ciência, porque eu sempre lembro de experiências lá, que foi lá. Existe um vídeo no YouTube, se o senhor quiser ir lá ver lá, existe aí. A alma tem 18 gramas. Tá lá, vai lá. Fizeram várias experiências lá, colocaram uma pessoa em um determinado país, outro cientista em um determinado país, colocaram pessoas em fase terminal e chegaram à conclusão que as pessoas, quando morriam, aí
caía 18 gramas. 18 gramas. 18 gramas, tá lá. Esse é estudo, ciência que infelizmente não é propagado. Tá entendendo? Então, isso e dentre outras teorias que já caíram por terra e infelizmente não é, né, propagado. Então, Deus ele é vivo, Deus ele existe. Eu quero deixar essa mensagem. Deus ele não é utopia. O Senhor Jesus ele não é utopia. A salvação da alma não é utopia. Nada nesse mundo se acaba. Me fale uma coisa que nesse mundo se acaba. Porque o ser humano, só o ser humano pensa que vai se acabar, não. Nós estamos aqui e vamos partir desse plano para o outro. E a única coisa que quando nós encontramos uma pessoa em estado terminal, não sei se o senhor já teve a infelicidade ou de repente eu falo a felicidade, que a Bíblia fala que é melhor a gente ir para uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, que a casa onde há festa a gente sai emocionado, mas a casa onde há luto a gente sai raciocinando. O senhor está entendendo? A gente sai lá pensando como é que vai ser minha vida, como é que está minha vida. Né? Então, quando nós vamos para conversar com pessoas que estão em estado terminal, pessoa que o médico fala assim, você só tem 10 dias, 5 dias, quando nós conversamos com essa pessoa, ela não se preocupa com carro a mais. Não, eu queria, se Deus te desse uma oportunidade, eu vou comprar mais um carro, vou comprar mais uma casa, eu queria ser promovido. Não, a pessoa só fala nas coisas que muitas das vezes nós não damos valor. Que é família, que importa, né? Que é família, né? Que é a esposa, que são os filhos. E geralmente essas coisas as pessoas não dão valor. Só dão valor quando chega no final da vida. Não sei se o senhor já conversou com alguém que teve um acidente e ficou na aparente morte. Ele fala assim, só pensei na minha família. Só pensei na minha família. São coisas, são valores que a Bíblia nos mostra, tá entendendo? Que são esses valores que nós temos que abraçar, de pegar com todas as forças. Entendeu? Porque o senhor só vai deixar aqui, quando o senhor for embora, que o senhor vai morrer. Muitas vezes a pessoa não gosta de falar da morte, mas isso é fato, todos nós vamos morrer. A única certeza que nós temos na vida é a morte. E para onde nós vamos? Para onde essa energia, essa alma, ou seja lá o que o senhor chama, o que está dentro do senhor, para onde vai? Será que vai acabar? Não, vai para algum lugar. O meu raciocínio vai para onde? Vai para algum lugar. E é isso que nós temos que dar valor. É isso que nós temos que cuidar, da nossa fé. E quando nós cuidamos da nossa fé, quando vêm os problemas, quando vêm as adversidades, nós temos uma força maior para vencer. Eu duvido uma pessoa que se alimente da palavra de Deus, eu duvido o pensamento de suicídio venha convencer ela. Pode até vir, mas ele tem força para rebater. Porque o espírito forte abate até as grandes enfermidades. Então, a pessoa que se alimenta da palavra de Deus, não de uma religião, muito menos de uma placa de igreja, eu gosto muito de enfatizar isso, mas se alimentar da palavra de Deus, eu duvido, quando vier os problemas, essa pessoa vai conseguir sobressair. Então, quando vem a ansiedade, quando vem a depressão, quando vem os problemas, e é essa a ideia que nós passamos para as autoridades. Os senhores têm que se alimentar da palavra de Deus, porque além dos seus problemas, ainda tem os nossos problemas que, né, os profissionais de segurança dão. Desde pequeno problema, uma briga de casal, a polícia está lá, né? Uma briga lá de um cachaceiro, a polícia está lá. Tudo chama a polícia. Aí ele tem um problema dele e tem os nossos problemas. Então, se ele não estiver bem espiritualmente, se a fé dele não estiver forte, com o passar do tempo ele vai, infelizmente, se desvaindo. E aí, né, depressão, alto índice de depressão, chamado a doença do século, né? Verdade. A depressão, a ansiedade. Mas eu posso falar, a pessoa que é da fé, a pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que se alimenta da palavra de Deus, a depressão pode bater na porta? Pode. Mas eu duvido ela se render à depressão. Porque a Bíblia fala, tudo é possível aquele que crê. Quando vem um pensamento de desistência, falando, Deus é comigo, Deus existe. Mas, infelizmente, além disso, a pessoa quer se apegar a uma religião, quer se apegar a um pastor, quer se apegar a um padre, quer se apegar a uma denominação. Mas quando a pessoa entende que Deus é a palavra, olha, o sobrenatural acontece. Eu posso falar para o senhor é derrotado, boy. O senhor fala, mas eu sou forte, que eu sou de Deus. A palavra de Deus diz que eu posso. Quando o senhor ouve falar que não pode, isso é só algo para motivar o senhor mais ainda. Porque o impossível só existe até alguém lá fazer. Era impossível um avião voar. Né? Então,
Essa é a fé que a Bíblia traz, a palavra de Deus traz essa aí, a fé do impossível. Então, essa é a fé que nós levamos para as autoridades. Nunca desista. Por pior que seja o problema, tudo passa. Tudo passa. Deus é contigo. Tudo passa. Então, nós levamos essa fé, porque a ciência um dia pode falar não para o senhor, mas Deus sempre vai falar assim. Deus sempre vai falar assim, nunca vai falar que não. Só está passando por problema com a família. Seja humilde o suficiente para ir lá conversar com a esposa. Lê a Bíblia. O que é que o Senhor, Deus, tem a ver, fala a respeito disso? Porque a Bíblia tem tudo. A Bíblia nos ensina a nos alimentar, a Bíblia nos ensina a nos exercitar, a Bíblia nos ensina a economizar. A Bíblia tem tudo ali. A Bíblia é o manual. O manual do fabricante é a Bíblia. Então está tudo ali, está tudo escrito. E eu volto a falar, a ciência gira e só cai na Bíblia. Agora mesmo saiu o telescópio, né, o novo telescópio lá, identificou que tem água, que vestígio de água. Mas a Bíblia já fala que no princípio a água estava lá. E assim vai, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. O senhor entendeu? Então, seja forte e corajoso, Deus é contigo. Deus é contigo, por pior que seja o problema. Ainda que seja. E milagre só é chamado milagre quando as coisas são impossíveis de acontecer. Entenda isso. Se é possível, não é milagre. Se o senhor pode, não é milagre. Mas se o senhor não pode, então o milagre vai acontecer. É só se apegar na palavra de Deus, não em uma religião. Igreja Universal não pode fazer nada por mim, mas Deus pode. Eu sou servo do Senhor Jesus e congrego na Igreja Universal, mas eu não sou servo da Igreja Universal. Porque no dia que eu achar que eu sou servo de uma denominação, acabou para Deus. Deus, ele quer exclusividade. Mas então, essa é a mensagem que eu deixo. Lê a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. Não precisa de muita coisa, não. Vai lá, medita lá. Isso aqui, ó, tem a sede da palavra de Deus. Quando a pessoa tem sede da palavra de Deus, tudo muda. Ele passa a amar mais o próximo, ele passa a perdoar, né? Perdão é muito importante. Ele passa a saber que ele é pecador, que ele não é melhor que ninguém. Que muitas das vezes o religioso, ele julga o próximo, né? O religioso acha que ele é melhor que o próximo, a minha denominação é melhor que a sua, né? Eu fico muito triste quando vamos fazer oração aqui, não, que eu já tenho uma religião. Mas aí o culto racional, peraí, se eu já tenho a minha religião, e se eu creio em Deus, qual o segundo maior mandamento de Deus? Amar o próximo como a si mesmo. Se a minha religião impede de orar pelo meu irmão, tem uma coisa errada. Porque a minha religião manda eu orar pelo macumbeiro, pelo bandista, pelo estrupador. Minha religião manda orar por todo mundo. Por todo mundo. O Senhor Jesus, ele manda orar por todo mundo. Manda amar todo mundo. Pode até não concordar, mas... Pronto, exatamente. O senhor, com a prática eu não concordo. Nós amamos o homossexual, nós amamos todo mundo. Com a prática eu não concordo. E quem convence é o Espírito Santo, cara. Não adianta chegar lá o homossexual, eu vou apontar porque ele é homossexual. Qual a diferença do homossexualismo para mentira? Para Deus para Deus tem diferença de pecado? Não tem diferença de pecado. Infelizmente a religião ensina isso. E só o que tem é cara que prega ser conservador, pregar a família, e nos bastidores só o que faz a coisa errada. O senhor está entendendo? Então, todos nós somos falhos. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos, ó, eu estou aqui pela misericórdia mesmo, eu não sou nada. Nós não somos nada, nós somos pecadores. Estamos aqui para fazer a diferença na vida dos outros. Um grão de areia. Um grão de areia. Aí, agora, se for olhar pelo lado do macro, né, nem um grão de areia, né? Porque né, do micro ao macro. Então, Deus ele existe. E temos que ter esse cuidado com a nossa alma. E só um pode salvar a nossa alma. O Senhor Jesus. Muito bem, pastor. Belas palavras. Parabéns. Espetacular. Ele já deixou o comando. Já deixou. Já deixou o comando. Agora, antes da gente finalizar, Borges, eu repasso a palavra a você em relação aos nossos telespectadores, rapaz. Qual é a novidade que você tem? A novidade parece que não é muito positiva, né? Mas antes de passar essa informação, é importante deixar o comando, né? Claro. O meu comando, de acordo com tudo que foi passado pelo pastor. Pastor Juvenal, que você me surpreendeu positivamente, né? A gente nunca teve um bate-papo igual tivemos hoje. E eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, não sou religioso. E tudo que o senhor me falou me fortaleceu a ter cada vez mais fé e fazer o bem ao próximo. Entendendo que se ocorrer de ele me tocar e eu
me encaminhar para uma igreja, eu farei. Mas independente da casa de tijolo, Da edificação, da né? edificação, da É. parte estrutural, a gente tem que ter Deus no coração e fazer o que é melhor para o próximo, servir e particularmente, eu acredito que quem me conhece sabe o quanto a gente tem esse sentimento de fazer o nosso melhor de tudo que a gente desenvolve dentro da nossa coletividade, em realmente servir. Então, fazer o bem, servir, ter fé, eu acredito que isso está dentro do meu coração e poderá a qualquer momento eu estar também chegando em alguma casa que lá pregue também a palavra de Deus. Perfeito. Quer deixar algum recado? Eu já vou lá deixar outro recado. Não, o meu comando em relação ao senhor é a impressão que eu tive do senhor hoje, né? O primeiro contato que eu estou tendo com o senhor é referência em assistência espiritual. É essa mensagem que eu quero passar para o senhor. Essa é a ideia. Deus Isso. acima de qualquer coisa, né? Exato. Pessoal, nós temos aqui uma novidade que particularmente não é tão positivo para você que nos assiste aí na TV Metrópole. Eu sou muito grato, Carlos Moreira também. Com certeza. Muito grato por toda a audiência que vocês nos deram, né, pela credibilidade. Agradecer a todos que fazem parte da TV Metrópole, né, seu Pocedônio, toda a sua família, os técnicos, todas as pessoas que nos acolheram muito bem. Mas, infelizmente, esse é o nosso último programa na TV Metrópole. Na Semana Santa, falamos de Deus e o que a gente deseja a todos vocês que nos assistem, a todos que fazem parte dessa família da TV Metrópole, é que vocês fiquem com Deus e nós iremos nos encontrar em outro momento, em outro lugar, mas não deixe de estar conosco também. Até breve, né? Até breve na TV Metrópole, É. por questões estratégicas mesmo, mas tem o nosso canal do YouTube, ou seja, todos que já passaram por aqui estarão lá para vocês assistirem. Não esqueçam, a internet está aí para facilitar a nossa vida também. Então tá lá, vai lá no canal do YouTube, podcast Fala Comandante. Fala Comandante. Não, Fala Comandante Fala Podcast. Comandante Podcast. E Então, no Instagram só Fala Comandante. então Fala Comandante Podcast, porque aí você vai ter o programa inteiro. E os outros que virão, inclusive vai ter uma roupagem nova. Novidade. Ter várias novidades para que a gente possa ter cada vez mais essa aproximação com você que está agora nos assistindo na TV Metrópole, mas também que está nos assistindo através das mídias sociais. Então, a todos vocês, gratidão e fiquem com Deus. Eu quero aproveitar aqui e mandar só um abraço pro Pompom, agradecer a receptividade que a gente Pompom, teve lá, cara, e a Adriana, você- né? Essa turma toda. O Pompom, um cara sensacional, sempre nos atendeu TV muito Metrópole. bem. E depois vamos lá tomar um café novamente com vocês para a gente bater um papo. E não deixe de nos chamar também para os programas aí da casa. Verdade. Um grande abraço e uma feliz Semana Santa e um bom domingo a todos. Mais uma vez, que Deus abençoe todos nós. Fiquei muito feliz aqui com a participação do pastor Juvenal, porque ele traz uma reflexão muito importante, que é exatamente não ter escolha de religião, mas a escolha mais correta é a escolha do caminho de Deus. Todos vocês, minha continência e meu respeito.